Boa noite, senhores vereadores, público presente, funcionários desta casa e as pessoas que nos assistem pelo site. Solicito do segundo secretário a gentileza de proceder à chamada dos nobres vereadores. Alceu Antônio Maziero, presente. Douglas Pedroso. Presente. Edson Rinaldo Espírito. Fauzi Henrique Matar. Presente. José Eduardo Trevisan. Presente. José Luiz Sangalete. Presente. Mara Silvia Valdo. Presente. Rogério Antônio Ferreira. Presente. Rogério Augusto Barbosa do Amaral. Presente. Havendo o número legal, inclusive para deliberações, declaro aberta a segunda sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura. Solicito do primeiro secretário a leitura das matérias que compõem o expediente. Ofício número 09 de 2015. 2 Córregos, 19 de fevereiro de 2015. Senhora Presidente, anexo para apreciação dessa egrégia casa, estamos enviando o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar documento de concessão de direito real de uso com os benefícios das moradias populares do conjunto habitacional 2 Córregos 2, construído por meio do FNHIS, Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e da outras providências. Encaminhado às comissões. Indicação número 40, de 2015. Excelentíssima Senhora Presidenta, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo regimento interno desta Casa, este signatário requer a Vossa Excelência que submeta a presente indicação à mesa e, após a sua apreciação e aprovação pelo egrégio plenário, oficie-se ao Excelentíssimo Senhor Chefe do Poder Executivo Municipal, encaminhando-lhe a seguinte proposição: seja determinado ao setor competente da Prefeitura Municipal que verifique a possibilidade de notificar os proprietários de terrenos localizados na Avenida Bahia para que construam calçadas em frente aos seus respectivos terrenos ou então que a Prefeitura as construa repassando todo o custo aos proprietários. Justificativa. Esta propositura visa atender aos anseios da população em geral, especialmente dos munícipes, principalmente pedestres que utilizam-se da Avenida Bahia para se locomoverem. A ausência de calçadas na Avenida Bahia, sem dúvida, está colocando os munícipes, principalmente os pedestres, em risco, pois a possibilidade de acidente é muito grande. Inclusive, valendo salientar que já ocorreram graves acidentes na mencionada via pública. A falta de calçadas poderá até mesmo ensejar responsabilidade do município em caso de acidentes. A população aguarda as providências do Executivo Municipal no sentido de solucionar o grave problema. Sala das Sessões, Dr. Cleneu Alves de Lima, 13 de fevereiro de 2015, Rogério Augusto Barbosa do Amaral, vereador. As indicações serão todas lidas e encaminhadas nos moldes de costume. Pela ordem, senhora Presidenta, Com a palavra. eu só gostaria de registrar em ata referente à propositura de minha autoria, que ela tem fundamento e ela é fundamental para a segurança de pedestres e também de motoristas, motociclistas, e ciclistas nessa via de acesso, que é a Avenida Bahia. Só para ficar registrado, na sessão passada, nós tivemos um acidente onde veio a falecer a pessoa que foi atropelada na referida avenida. Então eu acho que já passou da hora de o Poder Executivo ou o departamento competente tomar uma providência, ou fiscalizar melhor, ou até mesmo fazer algo para que possa evitar futuras tragédias. Muito obrigado, senhora Presidenta. Indicação número 41 de 2015. Nobres pares, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo regimento interno desta Casa, esta signatária apresenta a presente indicação à mesa para que, após a sua apreciação e aprovação pelo egrégio plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Chefe do Poder Executivo Municipal, encaminhando-lhe a seguinte proposição:
seja determinado ao setor competente da Prefeitura Municipal que verifique a possibilidade de ser instalada uma caixa coletora de esgoto nas proximidades da residência do número 50 da Avenida Bahia. Justificativa. Esta propositura visa atender aos interesses da população em geral, notadamente dos munícipes residentes nas proximidades da residência do número 50 da Avenida Bahia. Quando chove muito, não há contenção dos materiais que passam na rede de esgoto no local, fazendo com que a residência de número 50 tenha em sua área o retorno dos resíduos da rede de esgoto. Esse é, sem dúvida, um grave problema que afeta os moradores do local, pois além de causar todos os incômodos, como mau cheiro, alagamento na casa com resíduos de esgoto, pode colocar as pessoas em risco de contrair doenças. É lamentável que providências ainda não tenham sido tomadas, porém, todos os munícipes interessados aguardam urgentes providências no sentido de ser solucionada essa questão. Sala das Sessões, Dr. Clineu Alves de Lima, 13 de fevereiro de 2015, Mara Silvia Valdo, vereadora. Indicação número 42 de 2015. Nobres pares, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo regimento interno desta Casa, esta signatária apresenta a presente indicação à mesa para que, após a sua apreciação e aprovação pelo egrégio plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo Municipal, encaminhando-lhe a seguinte proposição. Seja determinado ao setor competente da Prefeitura Municipal que verifique a possibilidade de ser efetuada a manutenção dos brinquedos do parquinho infantil que está localizado no bairro onde moras, bem como seja procedida a limpeza do terreno onde o mesmo está instalado. Justificativa. Esta propositura visa atender aos interesses da população em geral, notadamente dos munícipes que se utilizam do parquinho infantil localizado no bairro onde moras. Alguns brinquedos do mencionado parquinho estão quebrados e sem condições de uso, necessitando de imediatos serviços de manutenção. Também no terreno onde está instalado o parquinho, o mato está alto e necessitando de serviços de capina e limpeza. Não pode ser esquecido que o parquinho é utilizado principalmente pelas crianças mais carentes e que também representam o futuro do nosso município. O investimento é baixo e, sem dúvida, é perfeitamente possível atender essa reivindicação desses munícipes mais humildes. Sala das Sessões, Dr. Clineu Alves de Lima, 13 de fevereiro de 2015, Maria Silvia Valdo, vereadora. Indicação número 43 de 2015. Indico à mesa, após ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, ao excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo para que determine aos setores competentes ver as possibilidades de serem feitos redutores de velocidades na rua Paraíba, na Vila São Sebastião, na rua Jabuticabal, na rua São Carlos, no bairro Jardim Paulista, e na rua Nelson de Matos e Romilda de Moura Grael Tablas, no bairro Germano Sangalete. Justificativa. Devido às altas velocidades dos veículos que por estas vias trafegam, esta propositura se justifica por pedidos de moradores das localidades e bairros próximos como sugestão para tornar as vias públicas mais seguras para os pedestres e moradores, incluindo um número significativo de crianças e idosos. Sala das Sessões, Dr. Clineu Alves de Lima, 12 de fevereiro de 2015, Douglas Pedroso, vereador. Indicação número 44 de 2015. Indico à mesa, após ouvido do outro plenário e nos termos regimentais, ao excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo, para que determine aos setores competentes ver as possibilidades de ser feito o reparo na pavimentação asfáltica na Avenida Olindo Silva Mangili, na altura do número 225 e 275, que se encontra esburacada. Justificativa. Esta propositura se justifica por reclamações de condutores de veículos
de moradores da localidade e moradores dos bairros próximos a respeito da qualidade do asfalto. Sala das Sessões, Dr. Clineu Alves de Lima, 19 de fevereiro de 2015, Douglas Pedroso, vereador. Indicação número 45 de 2015. Indico à mesa, após o ouvido do douto plenário e nos termos regimentais, ao excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo, para que determine aos setores competentes ver as possibilidades de ser feitos os devidos reparos no sistema de escoamento de água das chuvas que estão invadindo residências pelo fundo do terreno da Avenida Garça, nas proximidades da escolinha do Núcleo Habitacional João Vioto. Justificativa. Esta propositura se justifica por reclamações de moradores das proximidades a respeito da quantidade das águas que invadem as calçadas e as casas em tempos de chuva. Sala das Sessões, Dr. Clineu Alves de Lima, 19 de fevereiro de 2015, Douglas Pedroso, vereador. Indicação número 46 de 2014. Indico à mesa, após o ouvido do douto plenário, e nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo, para que determine aos setores competentes ver as possibilidades de ser feito os reparos no piso da quadra no núcleo habitacional João Vioto, que está com a pintura muito gasta e empoçando água. Justificativa. Esta propositura se justifica por pedidos de desportistas e de moradores das localidades e moradores dos bairros próximos ao espaço público citado, como sugestão ao problema, pois a quadra fica mais escorregadia, apresentando perigos extras a esses desportistas e a comunidade em geral. Sala das Sessões, Dr. Clineu Alves de Lima, 19 de fevereiro de 2015, Douglas Pedroso, vereador. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra. Essa propositura, ela já é uma propositura que já se repete, inclusive, por mim. E no dia em que eu estava visitando essa quadra lá do João Vioto, que foi um recurso conseguido aqui pelo Nobre Par, pelo deputado do Nobre Par Fauzi, essa quadra ela tem um problema que ela empoça água. E já foi feito um pedido por mim mesmo, não faz muito tempo, e no dia que eu estava visitando, tinha chovido nos dias anteriores e tinha um pouquinho de água empoçada. E um dos jogadores, eu não consigo me recordar do apelido dele, ele escorregou, simplesmente levou um escorregão, bateu a boca no chão e perdeu um dente. E isso daí é um rapaz que está numa condição de física boa, escorregou por causa que fica água empoçada. Eu fico pensando em outro tipo de utilização, por exemplo, para uma terceira idade, já fica perigosa. Eu agradeço o fato de ter uma quadra lá, mas eu não posso fechar os olhos a respeito desse perigo de se ficar água empoçando lá. E a pintura ela está gasta. E antes mesmo da inauguração, ela já apresentava sinais de desgaste. E essa minha propositura é justamente para reforçar esse pedido que já foi feito por mim em um outro momento. Obrigado. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente, só quero frisar o seguinte. Primeiro, parabenizar pela indicação o autor da propositura. E o que eu quero destacar é o que eu já sempre tenho destacado. A falta de fiscalização, a falta de comprometimento com as obras públicas. A quadra do João Vioto, se não me falha a memória, foi inaugurado ano passado, né? E já tivemos por 2 vezes indicações no sentido de dar reparo à obra. Então isso é mais do que uma prova do desleixo de quem acompanha as obras, do chefe do Departamento de Fiscalização ou Departamento de Engenharia, e que vem acarretar nesses prejuízos. Mas a Prefeitura ela tem amparo legal para notificar a empresa contratada que executou a obra. Ela tem um prazo, se eu não me engano, de 2 anos ainda, para ela reparar
os prejuízos que o município sofreu. Eu queria deixar meu ponto de vista também. Mais uma obra de má qualidade. Mais uma obra aí que a gente vê que foi executada de uma forma... Eu não entendo porque as obras municipal, estadual, é tudo de má qualidade. Tudo que faz tem que consertar. Tudo que faz tem que reparar. Eu não entendo por que acontece isso. Sabe? Eu não sei se é falta de fiscalização. Cadê o setor de obra da prefeitura, que nem o senhor mencionou? Cadê os engenheiros que têm que acompanhar a obra, fiscalizar, para ver se a água está do lado correto, se a grade está colocada certo, se não está ocorrendo algum risco para as pessoas que vão usar? Eu não entendo por que acontece isso. Todas as obras, toda vez que inaugura uma obra, 2, 3 meses, está todo mundo reclamando. Nós, vereadores, entramos com indicação, o povo reclama, acontece sempre algum acidente. Eu não entendo por que acontece isso. Requerimento 1 de 2015. Endereçado ao ex-presidente e vereador José Luiz Sangalletti, a Câmara Municipal, como comprovam as cópias inclusas, recebeu da Procuradoria-Geral da Justiça o ofício número 306 de 2015, JUR, datado de 29 de janeiro de 2015, subscrito pelo Dr. Alexandre Alberto de Azevedo Magalhães Júnior, solicitando algumas informações acerca de inconstitucionalidade dos cargos de provimento de comissão previsto na Lei Complementar número 10 de 2014, regulamentada pelo Decreto 4.122 de 2014. Tal ofício, como se constata as cópias anexas, teve como lastro a representação protocolada na Procuradoria acima referida sob o número 196.586 de 2014, do MP, da Lavra da ilustre doutora promotora da Justiça da Comarca de Dois Córregos, visando a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Diante do exposto, requeremos à mesa, após ouvido o douto plenário, e dispensadas as demais formalidades regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, em face da alegada inconstitucionalidade, tome as providências de entender as necessárias e cabíveis ao caso. José Luiz Sangalletti, vereador PMDB, Mária Silvia Valdo, vereadora PTB, Rogério Augusto Barbosa do Amaral, vereador PTB, Alceu Antônio Mazieiro, vereador PTB, Douglas Pedroso, vereador PTB. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Entendo, salvo o melhor juízo, seria imprescindível a leitura do citado ofício e representação da doutora promotora. Isso por quê? Para que os vereadores, público presente e público que nos assistem, ter conhecimento dos termos desse ofício e dessa representação. Então solicito de Vossa Excelência que peça, se assim Vossa Excelência entender, evidente, que peça ao ilustre primeiro secretário que proceda a leitura desses documentos que acompanham o requerimento. Ofício número 306 de 2015, JUR, protocolado número 196.586 de 2014, MP. Assunto: inconstitucionalidade dos cargos de provimento em comissão previstos na Lei Complementar número 10 de 2014, regulamentada pelo Decreto número 4.122/2014. Senhor Presidente, de ordem do excelentíssimo senhor Procurador-Geral da Justiça, com a finalidade de instruir os autos do protocolado em epígrafe, tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência as seguintes providências no prazo de 15 dias. Apresentar a manifestação a respeito da possível inconstitucionalidade dos cargos de provimento em comissão previsto na Lei Complementar número 10 de 2014, regulamentada pelo Decreto número 4.122 de 2014 desse município.
B. Encaminhar cópia integral do processo legislativo de elaboração do referido ato normativo. C. Encaminhar certidão de vigência do referido ato normativo. Prevaleça-me da oportunidade para externar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e apreço. Alexandre Alberto Azevedo Magalhães Júnior, promotor da Justiça, assessor. Ao excelentíssimo senhor José Luiz Sangalletti, presidente da Câmara Municipal de Dois Córregos. Praça Francisco Simões, sem número, CEB 17.300, Dois Córregos. A Procuradora da Justiça de Dois Córregos, que esta subscreve, tem um risquinho aqui, que esta subscreve no uso das suas atribuições, vem perante Vossa Excelência com fundamento do ato normativo número 574 de 2009, PGJ, CPJ, de 10 de fevereiro de 2009, representar para fins de promoção de ação da direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em face à Lei Complementar número 10 de 28 de fevereiro de 2014 e o Decreto número 4.122 de 4.122 de 13 de junho de 2014 no município de Dois Córregos, conforme fatos e argumentos jurídicos que se seguem. Tramita nessa Promotoria da Justiça de Dois Córregos o inquérito civil 14.0252.0000117/2014-4, cujo objetivo consiste em investigar a nomeação de cargos em comissão afronta à Constituição Federal. Apurou-se que a Lei Municipal número 10 de 2014 e o Decreto número 4.122 de 2014, que regulamenta e contrariam a Constituição Estadual, especialmente nos anexos 2 e 3, daquela na qual se estabelecem cargos livre provimento de assessor de gabinete 3, 2 e 1, assessor jurídico gabinete, assessor jurídico, assessor de Fundo Social de Solidariedade, chefe da seção de protocolo e ouvidoria, assessor do Departamento de Administração, chefe da Divisão de Recursos Humanos, chefe da Divisão de Processamento de Datas, chefe da Divisão de Finanças e Orçamentos, chefe da Seção de Empenho, chefe da Divisão de Licitação, Contrato e Convênios, chefe de Divisão de Material, chefe de Seção de Contratos e Convênios, chefe da Seção de Compras, assessor de Departamento de Tributação, chefe de Divisão de Tributação e Fiscalização, chefe de Seção de Cadastro, assessor de Planejamento Educacional, assessor de Programas Educacionais, chefe de Divisão Administrativa de Educação, chefe da Divisão de Gestão Educacional, chefe de Divisão de Transportes da Educação, assessor de divisão, assessor de seção, chefe de divisão de esportes e lazer, assessor de divisão de esportes e lazer, chefe de divisão de cultura e turismo, chefe do centro cultural, assessor de departamento de saúde, chefe de seção odontológica, chefe da unidade básica de saúde de Jardim Paulista, chefe da divisão da vigilância sanitária, chefe da administrativa da saúde, chefe da seção do almoxarifado da saúde, chefe da seção de faturamento e custos da saúde, chefe da divisão de enfermagem, chefe da divisão de transportes da saúde, assessor da divisão de transporte da saúde, assessor da divisão da saúde, chefe da divisão de proteção social básica, chefe da divisão administrativa, chefe do centro dia
do Idoso, chefe da seção de atendimento social, chefe da divisão de obras e conservação, chefe da divisão de planejamento urbano, chefe da divisão da vigilância patrimonial, chefe da seção de oficina mecânica, chefe da seção municipal de sinalização de trânsito, assessor de divisão de serviços municipais, chefe da divisão do meio ambiente, chefe de divisão de controle ambiental, chefe de divisão de desenvolvimento econômico, chefe da seção de crédito municipal, Banco do Povo Paulista, chefe do posto de atendimento ao trabalhador, PAT, chefe da divisão de projetos, chefe da divisão de abastecimento, assessor jurídico 1 e 2, chefe da divisão de denominados cargos públicos em comissão, sem que visem estipulado atribuição dos referidos cargos. Não bastasse isso, editou-se o Decreto 4.122 de 2014 para definir as definições dos cargos acima indicados, criados pela Lei Complementar número 10 de 2014. Tais atribuições foram afixadas de maneira a não contemplar os requisitos constitucionais, posto que os cargos se destinam ao exercício de funções eminentemente burocráticas, técnicas e operacionais, que descaracterizam o critério de confiança. Por fim, há que se ressaltar que, antes da edição da Lei Complementar 10 de 2014, vigorava na matéria a Lei Complementar número 1 de 2005, com irregularidades semelhantes. Em síntese, evidente o expediente fraudulento consistente em burlar a via geral do concurso público, utilizar-se da possibilidade institucional de livre nomeação para cargos em comissão, porém não para o exercício de funções de direção, de chefia e assessoramento. Por todo exposto, formula-se a presente representação. Termos que pede-se deferimento. 2 córregos, 16 de dezembro de 2014, Maria Beatriz Goy Porto Alves, promotora da Justiça. Os vereadores que tiverem de acordo com o requerimento, permaneça como estão. Aprovado. Pela ordem, senhora presidenta? Com a palavra. Senhora presidenta, eu não sei se a senhora me permite, mas eu gostaria nesse momento de fazer um requerimento verbal. Requerimento não pode fazer verbal, só indicação. Só indicação? Tá, e na explicação pessoal pode se constar em ata para que se oficie? Requerimento não pode. Não, e na explicação pessoal? Também não. Uma indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Dois Córregos. Os vereadores abaixo assinados solicitam, após a anuência do douto plenário, seja votado em regime de urgência o projeto de lei número 9 de 2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar documento de concessão de direito real de uso com os beneficiários das moradias populares no conjunto habitacional Dois Córregos 2, construído por meio do FNHIS, Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, e da outras providências. 22 Córregos, 23 de fevereiro de 2015. Assinados pelos vereadores Alceu Antônio Mazieiro, Edson Rinaldo Espírito, José Eduardo Trevisan, Rogério Antônio Ferreira, Douglas Pedroso, Fausto Henrique Matar, José Luiz Sangalete e Rogério Augusto Barbosa do Amaral. Os vereadores que estiverem de acordo com o regime de urgência, permaneça como estão. Aprovado.
Encerro o nosso expediente e passamos para a nossa ordem do dia. Os pareceres foram todos assinados, englobadamente, então colocamos em votação todos juntos. Ofício número 09 de 2015. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Ofício número 09 de 2015. Senhora Presidente, anexo para apreciação dessa Igreja Casa, estamos enviando o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar documento de concessão de direito real de uso com os beneficiários das moradias populares do conjunto habitacional do Dois Córregos 2, construído por meio do FNHIS, Fundo Nacional de Habitação e de Interesse Social, e da outras providências. O quórum para a votação é simbólico, é 2/3 simbólico. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Em segunda discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Dois Córregos, 6 de janeiro de 2015, ofício especial. Ínclita mesa diretora, nobres vereadores. Para apreciação, encaminho a essa Casa de Leis o projeto de lei número 1 de 2015, de minha autoria, que confere denominação à rua, objeto de matrícula 15994, localizada entre as avenidas Luiz Faulim Filho e Bom Sucesso, e da outras providências, bem como os respectivos anexo currículo vitae, justificativa para a propositura. Sem mais, apresento meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Eduardo Trevisan. O quórum é 2/3 e nominal. Peço do senhor segundo secretário que faça a chamada. Alceu Antônio Mazieiro. Sim. Douglas Pedroso. Sim. Edson Rinaldo Espírito. Fausto Henrique Matter. Sim. José Eduardo Trevisan. Nobre presidente, eu gostaria que antes de votar, se o nobre colega pudesse ler o currículo. Davi Sávio. Nascimento, 29 de dezembro de 1929. Filiação, Arthur Sávio e Florinda Felipe Sávio. Nasceu na fazenda Bom Retiro, no município de Dois Córregos, onde trabalhou dos 13 aos 23 anos. Casado com Adelaide Tomazini Sávio, em 7 de maio de 1953. Mudaram-se para a usina Santa Adelaide, fazenda Santo Antônio, onde trabalhou como operador de máquinas de 1 de julho de 1954 até 1º de maio de 1979, quando se aposentou. Tiveram 7 filhos: Antônio Aparecido Sávio, José Humberto Sávio, Pedro Valdemir Sávio, Maria Lúcia Joana Sávio, Dirce Aparecida Sávio, João Davi Sávio, Elizabeth de Fátima Sávio. Mudaram-se para Dois Córregos, na Avenida Domingos Garro, 553. Continuou trabalhando, mesmo assim, para o senhor Milson Capellini e outros. Faleceu com 71 anos no dia 24 de dezembro de 2000. Obrigado, meu voto é sim. José Luiz Sangalete. Sim. Mara Silvia Valdo. Sim. Rogério Antônio Ferreira. Sim.
Rogério Augusto Barbosa do Amaral. Sim. Em segunda discussão e votação, peço do senhor segundo secretário que faça a chamada. Primeiro aprovado. Alceu Antônio Mazieiro. Sim. Douglas Pedroso. Sim. Edson Rinaldo Espírito. Fausto Henrique Mater. Sim. José Eduardo Trevisan. Sim. José Luiz Sangalete. Sim. Mara Silvia Valdo. Sim. Rogério Antônio Ferreira. Sim. Rogério Augusto Barbosa do Amaral. Sim. Aprovado. Declaro encerrada a sessão da ordem do dia e passamos para a nossa explicação pessoal. Peço do senhor segundo secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usar a palavra. Fausto Henrique Mater. Com a palavra. Boa noite a todos. Queria deixar registrado que na sexta-feira eu recebi até aqui na nossa Casa de Vereadores o ex-deputado federal Guilherme Campos, que atualmente é o presidente nacional do PSD. Agradeço ao nobre presidente ter cedido o espaço, obrigado, Fuzel, e até um agradecimento especial ao menino que ficou aí até bem fora do horário do almoço para receber a gente. E fiquei muito feliz com uma pessoa que, mais uma vez, deixando de ser um deputado, não foi eleito nas urnas, mas deixando a mensagem de agradecimento pelos votos que teve na cidade e assumindo o compromisso comigo e pediu para que eu externasse isso à população, no sentido que vai continuar ajudando a nossa cidade. O deputado fez questão de comigo ver a praça nossa que foi inaugurada, onde ele teve uma atuação significativa. Todo mundo sabe que o recurso começou com o ex-deputado federal William Vu, o recurso ia ser perdido e graças ao deputado Guilherme Campos a praça pôde ter sido executada a obra. Ficou muito feliz de ver o espaço, inclusive tem alguns moradores ali no período da manhã, próximo do almoço, elogiaram e ele ficou muito feliz de poder colaborar com Dois Códigos. Aí a gente saiu aí da praça, a gente foi lá no bairro do Portal, onde esse mesmo deputado já deixou uma emenda carimbada e essa emenda já encontra em fase de licitação, onde vai sair os recaps de 5 ruas do Portal, que são elas a Rua Medardo Paulucci, a Rua Nossa Senhora Aparecida, a Rua Santa de Virges, a Rua Romério Nino e a Rua Padre Miguel Laneiro. E esse mesmo recurso, como ele tem um pouco ainda mais de resíduo, vai ser também recapeado duas ruas no bairro do Vila Rica, que é Antônio Mangili e a Benedito Pires de Almeida. Então eu fiquei muito feliz de receber o deputado, deixo aqui registrado em ato o agradecimento que ele tem com a cidade, e eu quero deixar aqui externado o agradecimento que eu tenho com ele como um amigo e como uma pessoa que ajudou Dois Códigos. E ele enfatizou, falou, não sou deputado no momento, sou o presidente nacional do PSD, tenho um trabalho forte de atuação junto ao ministro Kassab, a qual tem um carinho muito grande por Dois Córregos, e já até recebeu algumas reivindicações da cidade através do prefeito, através do vereador Trevisan, através do deputado Ricardo Izar, e ele foi categórico, vamos continuar ajudando Dois Córregos, e vamos continuar sendo parceiro de Dois Córregos. E isso, a gente fica muito feliz de dar uma parcela de contribuição. Passamos lá ver a quadra do João Vioto também, que a gente estava ali pertinho no Portal. E ainda ele falou, a hora que a gente saiu do Portal e foi até o João Vioto, essa escola aqui do lado foi aquela que eu vim inaugurar? Eu falei, é essa mesmo, deputado. E ele também foi quem arrumou um recurso para uma grande parte da mobília da escolinha do Portal, da creche do Portal. Então, quero só deixar registrado mais uma vez que é muito bom a gente pedir voto, trabalhar para quem é parceiro de Dois Códigos. E ele também deixou registrado que tem um recurso de 200 mil para a saúde, que está empenhado. Esse ele não falou assim, ele não afirmou, falou, devido à questão do momento da União, provavelmente a presidente vai cortar alguns recursos de emenda, mas eu deixei mais 200 mil reais para investimento na área de saúde através de equipamentos. Isso é muito bom. Quero deixar aqui registrado também, a nobre presidente falou o ponto de vista dela com relação à obra pública, e eu também vou deixar o meu ponto de vista, que às vezes é um pouco diferente do de vocês. Nós estamos no Brasil, a nossa realidade é um pouco difícil, mas é o que a gente temos que aceitar. Quando fala que toda obra pública não presta, eu não compartilho. Quando se faz um recap, como foi feito na Gofredo Schilini, na frente do Santa Paula, a obra fica excelente. Quando se faz uma ponte que dá acesso ali da radiocultura que vai no hospital, a obra fica excelente.
Agora, depende do tipo de obra, evidentemente que deixa algumas coisas a desejar. Agora, gente, nós temos que entender que quando você vai contratar uma empresa, a gente parte do princípio do menor preço. Às vezes você vai fazer um trabalho na casa da gente, você pega o melhor pedreiro, você compra o melhor material e às vezes, infelizmente, ele dá um probleminha. Então não é que eu estou defendendo, mas eu acho que a gente não pode ter uma utopia e querer achar que uma obra pública ela seja perfeita. Eu gostaria. Eu acho que eu gostaria, seria um sonho meu como de todo mundo. Mas a realidade nossa é outra. Você parte do menor preço. Aí a empresa que vem, se uma empresa séria vir e falar que vai fazer o serviço por 20 e a outra falar por 19, o prefeito vai ter que dar o serviço para aquela de 19, desde que ela esteja com a documentação em ordem. E aí, infelizmente, surgem alguns desconfortos, né? Não estou defendendo o prefeito, mas eu acho que seria uma covardia da gente, a gente querer que tudo que fosse feito fosse perfeito. Não dá, infelizmente não dá. O nosso país já vem com uma cultura, infelizmente, de um bom período, que precisa de mudanças, precisa avançar. E essa questão do menor preço precisa avançar. Outro dia falaram, pinta as lombadas, daí 3 semanas some a tinta amarela. Aí eu fui conversar com pessoas que entendem, a tinta boa custa 18 a lata, o litro. A tinta ruim custa 15, tem que comprar de 15. Se comprar de 18, sai fora da legislação e ainda tem uma série de punições que pode vir a acontecer. Então eu só acho que a gente tem que ter sensibilidade. E sempre, eu sou do ponto de vista que às vezes eu prefiro ver algo mais. Entregou-se 26 casinhas semana passada, na sexta-feira, eu não fiquei sabendo, por meio de veículos de comunicações e de redes sociais, e eu sei que é difícil, às vezes uma casinha está com o cano vazando, mas também não vamos sacrificar uma obra de tantas dificuldades porque está vazando um cano de água. Eu acho que se deu problema, o prefeito foi lá e mandou solucionar, eu acho que isso é o mais importante. E hoje à tarde eu estava no Banco do Brasil, onde um funcionário da Brás Madeiras falou assim, teve uma pessoa que trabalha com nós que pegou uma casinha, diz ele que essa pessoa morava num barracão do senhor Eulo Vicentini, e a pessoa estava assim, vislumbrado que agora tem sua casa própria. Então eu acho que cada um tem uma maneira de ver. Eu prefiro ver o algo mais. A quadra, infelizmente, ela é aberta nas laterais. Às vezes, depende do tipo de chuva, que nós estamos no período da chuva, vem e infelizmente causa algum transtorno. Mas a gente não pode sacrificar o algo como um todo. Quantas crianças que não brincam naquela quadra durante o dia, durante a semana, e ela foi inaugurada no ano de dezembro de 2013, já faz 1 ano e meio. Agora, os problemas têm que ser sanados de acordo com que eles vão surgindo. Esse é o meu ponto de vista, evidente que eu respeito os demais. Obrigado. Eu só queria dizer que meu ponto de vista é de qualidade e não de quantidade. Eu acho que a coisa feita quantidade para inauguração, para política, eu sou de qualidade. Eu acho que se a empresa se é de 20 ou se é 18, se ela não tem capacidade de pegar o serviço pelo aquele valor, não faça. Porque para fazer mal feito e para ficar dando problema, toda obra tem que ficar reclamando. O senhor citou o asfalto, o senhor citou a ponte. Vamos esperar uma chuva que passe por cima para ver se não vai levar. Vamos esperar o ano que vem para ver se aquele asfalto também não vai furar. É isso que eu quero ver. Porque na hora que faz é tudo lindo, tudo pintadinho, tudo maravilhoso. Quero ver depois, daqui 1 ano, daqui 1 ano e meio. É isso que eu quis dizer. Que gasta um puta de um dinheiro, uma obra que você investe, é caro, quando se cobra, que é dinheiro do governo, do município, é alto o valor das obras que se executam e não fica de qualidade. Então eu sou na qualidade e não na quantidade. Eu acho que é isso que devia ser feito e ser pensado. Se eu faço um orçamento na minha empresa e eu vou cobrir o preço da outra, não é por isso que eu vou colocar um material de segunda. Eu tenho que colocar um material de primeira e levar meu nome para frente. É assim que eu penso. Então esse é meu ponto de vista. José Eduardo Trevisan. Com a palavra. Eu queria desejar uma boa noite a todos, aos nobres pares, ao público presente, ao pessoal que nos acompanha pelo Face, pela internet. Primeiramente, eu queria agradecer aos nobres pares por ter votado favorável ao nome da rua, ao Davi Sávio. Em nome dos seus familiares e meu, eu agradeço que vocês tenham votado a favor do nome de Davi Sávio. Queria também dar os parabéns ao prefeito Chico Teles por ter entregue essas 26 casas que fazia muito tempo que estava parada. Queira de um jeito ou de outro, elas foram entregues. Eu conversei com várias pessoas pessoalmente no dia lá
eles estavam super felizes de ter uma casa, de terem um lugar para morar, que eles até então não tinham onde morar, pagavam aluguel, às vezes nem tinha condições, moravam com sogro, com sogra, moravam de favores, e hoje vão ter uma casa, não vão pagar nada por essa casa. Então, para eles, o pessoal que está lá, as 26 famílias que pegaram, eles estão dando risada sozinhos, porque é uma coisa, queira ou não queira, ela foi bem feita ou mal feita, está lá. É uma coisa que agora eles vão ter que cuidar e também arrumar. Porque até a casa da gente também tem os problemas. Então, é uma coisa que eles têm uma casa, hoje eles têm um teto, um lar para morar, para receber seus parentes. Então, eu tenho de parabenizar o Chico, a gente também que votou, que a gente ajudou nisso aí também, com a emenda que a gente ajudou para terminar a obra. Começou isso aí também, na gestão do Buchinha também, se não fosse ele, tudo bem, ficou lá 6 anos, mas foi ele que começou, que está lá. Então, temos que parabenizar todo mundo. Eu queria também agora agradecer ao prefeito, em especial ao Helder e ao Pontalto, que eu pedi para eles arrumarem a Serra do Morro Alto, que estava uma buraqueira, o pessoal que transita lá, ônibus, tudo, não conseguia nem subir a serra, eles arrumaram, ficou ótimo lá, estão arrumando a estrada. Pedi também para eles, não só eu, como moradores vieram pedir para mim, pessoal que frequenta o bairro aqui do Bugio, do Coqueiral, do Paredão, do Prata, também agora estão arrumaram, está ficando bom, é um lugar que passa bastante gente. Então eu tenho só que agradecer ao prefeito, ao Helder e ao Pontalto, que a gente está vendo os problemas da cidade, das estradas, e estamos correndo atrás. Eles estão fazendo o possível. Apesar da chuva, do tempo que está aí, eles estão arrumando, fazendo o que é possível para ajudar a população. Meu muito obrigado a todos, boa noite a todos. José Luiz Sangalete. Excelentíssima senhora presidente, ilustres vereadores componentes da mesa, nobres colegas, funcionários, público presente e aqueles que nos dão a honra de também acompanhar via internet. Senhora presidente, antes de iniciar, propriamente dito que eu tenho que falar, eu queria dizer à senhora que eu fui questionado por um cidadão que nos assistiu via internet, o porquê de que eu me dirigia à senhora e ficava olhando para a senhora e não ao público. Então, explicar para que todos entendam que não é falta de educação, mas é simplesmente cumprir o que a nossa lei manda. A nossa lei diz que, quando o vereador ocupar a palavra, tem que se dirigir a Vossa Excelência e falar a Vossa Excelência. Então, peço ao público que entenda o porquê que estou de costas. Senhor presidente, um assunto falado, né, comentado sobre as casas populares que a administração entregou esses dias. Evidente que todos nós somos favoráveis a mais casas populares, porque a população precisa, principalmente a população menos favorecida financeiramente. População essa que às vezes, senhora presidente, acredita e deposita o seu minguado dinheirinho em promessas, né, de que vão conseguir um financiamento de uma casa popular, acreditam, aplicam todo o seu dinheirinho e na calada da noite a empresa contratada some ou está falida, ou foi contratada já falida, porque para uma empresa falir não é da noite para o dia. Então, é digno de dó certas pessoas que acreditam, né, em certas pessoas e que veem o seu pobre dinheiro
seu pobre dinheiro, as suas economias serem por alguns jogadas ao lixo, ou se beneficiarem dessas pobres, poucas economias. Mas essas pessoas que se agraciaram com essas casas, evidentemente que estão felizes. E isso a população da escola está esperando há muitos anos, como se disse aqui. Não é? Chegou ao ponto do município ter que colocar dinheiro próprio para acabar essas casas por abandono, por desídia, por inércia de uma administração imprestável que largou as casas ao léu e ao tempo e a todo, vamos dizer assim, ao crivo da população, né, daquelas menos conscientes que acabaram destruindo ou parcialmente quebrando essas casas. Mas é com alegria, evidentemente, que Dois Córregos se vê beneficiado com essas casas. No entanto, senhor presidente, eu não poderia deixar de dizer que eu não entendo o porquê disso e repito, sou favorável a muitas e muitas mais casas populares. Mas não entendo por que nós aprovamos hoje um projeto para a administração firmar os termos, ou melhor, documentar. Ora, se já se entregou, por que precisa de nós agora? Acho que deveria ter esperado um pouco, né? Para entregar essas casas efetivamente. Porque, entendo eu, respeitando aqueles que assim não entendem, que primeiramente se deveria ter toda a documentação em ordem, tudo aprovado por essa casa, tudo assinado para depois se entregar as casas, as chaves, enfim. Como se diz no jargão popular, é colocar a carroça na frente do burro. Não é? No entanto, né, nós aprovamos por unanimidade e ninguém seria, acho eu, contrário a esse projeto. Só deixo essa minha ressalva de que a administração deveria, primeiro, aguardar essa sessão, a aprovação, para depois entregar as chaves, entregar as casas. Eu vou dizer também, senhora presidente, acerca das obras que têm defeito, têm falhas, são entregues com problemas, segundo se comentou. Ora, essa questão de licitação, que a empresa de menor preço tem que ser contratada, isso é de lei, isso todos nós sabemos. Isso é chovendo molhado. No entanto, a lei também diz que se a empresa que fez a obra causar algum prejuízo, se a obra não estiver como deveria estar, a administração tem sim meios, até judiciais, né, evidentemente, de cobrar isso, e a empresa é responsável. Agora, quando se tem conchavos, se tem companheirismos, né, entre aspas, com essas empresas, então não aciona na justiça com medo de que essa empresa possa morder a língua, né? Então, é por isso que essas obras, algumas delas, não estou generalizando, apresentam problemas. Senhora presidente, com relação ao requerimento, vou ser bem sucinto nesse tema, que é um tema meio melindroso. O requerimento que apresentamos e que foi aprovado nessa sessão, acho que a leitura foi necessária, como eu frisei anteriormente, para que todos tenham conhecimento do teor do assunto. Nada contra os servidores que estão ocupando esses cargos. Muito pelo contrário. Eles trabalharam, eles mereceram salário, trabalham, merecem o salário. No entanto, está claro, a redação é de um português de fácil entendimento, provavelmente, porque é o procurador-geral que ajuiza essa ação, e estou dizendo aqui, senhor presidente, com um pouquinho, mas muito pouco conhecimento da parte jurídica, é o procurador que
deverá intentar essa ação de direta de inconstitucionalidade e, se procedente essa ação, se procedente, todos esses cargos serão tidos como inconstitucionais e essas pessoas deverão desocupar seus respectivos cargos. Isso, como diz a própria representação do Ministério Público, isso vem de 2005. Foi quando que se começou a contemplar os parentes, os amigos, os compromissos políticos. Parece que a justiça vai ser feita. Penso eu, senhora presidente, que se procedente, se ajuizada primeiro essa ação, porque eu não sei, né? Aí quem manda é, como eu disse, o procurador-geral. Se ajuizada e se procedente, penso que também quem jogou dinheiro pela janela deve devolver. Quem pagou os compadres, quem pagou os parentes, quem ajeitou os cargos para compromisso de campanha, tem que devolver esse dinheiro para o quadro público. Então, penso eu, não sou o dono da verdade, penso eu, cabível também uma ação de improbidade para ressarcir o erário e punir quem deva ser punido. Não os servidores, longe disso. Porque a lei é clara, quem trabalhou tem que receber e acabou. Trabalhou, recebeu, não tem que devolver nada. Quem pagou errado é que tem que devolver. Quem pagou quando não podia pagar é que deve devolver. Isso é pensamento meu, entendimento meu. Não estou dizendo que deva ser assim. Espero que seja, né? Para acabar com essa sem-vergonhice que está imperando há muito tempo em dois corpos. Então, senhora presidente, como eu disse, com um pouquinho de conhecimento de mais de 3 décadas de advocacia, mas pouquinho conhecimento jurídico, eu tinha que fazer esse comentário. Porque é um tema que eu entendo pouca coisa. Ação direta de constitucionalidade, muito pouco. Mas um pouquinho a gente rabisca e entende desse assunto. E isso faz com que a gente tenha cautela, não é? Eu sempre disse isso aqui, cautela na votação, na análise, na apreciação dos projetos. 2 projetos que vieram para essa casa, eu vou citar. Um é o projeto do convênio com a famosa APAE, né? Que eu votei contra e disse que era ilegal. O projeto foi aprovado, o Tribunal de Contas determinou que se tomasse essas providências porque realmente era ilegal. E outro projeto que eu fiquei temerário, mas que eu votei contrariamente e disse que não deveríamos, no meu entendimento, votar daquela forma, é o famoso projeto do Saidoco, que deveria contratar aquela empresa para aferir valor de tarifa e outras coisas mais. Entendo que aquilo lá também deveríamos ter votado a favor, analisado melhor, né? No entanto, não sou o dono da cabeça de ninguém, sou o dono muito mal da minha. Então eu estou dizendo isso, senhor presidente, porque eu acho que nós, nessa casa, temos que ter um pouco de cautela. Não é? Porque quando eu falei especificamente nesse projeto, vamos dizer assim, do Saidoco de contratar essa empresa para gerir os custos, enfim, muitos disseram, eu me defendo, eu tenho argumento para defender. Então, a gente com um pouquinho de conhecimento que tem na parte jurídica, a gente procura passar o que a gente adquiriu nesse tempo de trabalho, né? Sem saber tudo, mas um pouquinho de experiência. Então, as minhas palavras são só para isso, senhor presidente, para que a gente tenha um pouco de cautela nas votações, para que essas coisas não voltem a acontecer. Só isso. Obrigado.
Mara Silvia Valdo. Bom, pegando o gancho do nobre colega, eu não ia nem falar, mas eu não vou aguentar. Então, coloquei no Face que fiquei indignada com a postura do senhor prefeito. Sexta-feira, estava na manicure, de repente eu vi um comentário que ia ser entregue às 26 casas do 2 Córregos 2. Liguei aqui na Câmara. Fuser, tem algum convite? Não, aqui na Câmara não veio nada. Procurei saber se realmente ia ser entregue. Liguei no celular do senhor prefeito, liguei no celular do chefe de gabinete, os 2 celulares desligados, porque até eles estavam numa reunião, depois fiquei sabendo em Barra Bonita. E liguei para o vice-prefeito. Leandro, você está sabendo alguma coisa da entrega das casas? Não, não estou sabendo nada. Fiquei sabendo que agora a entrega vai ser agora às 4 horas da tarde. Não veio convite para a Câmara. Projeto, precisou de crédito adicional. Câmara sempre junto, sempre apoiando. E não veio um convite para a Câmara para falar, para comunicar que vai ser entregue essas 26 casas. Não estou sabendo. Vou procurar saber e te retorno. Esperando, esperei. Tentei ligar para ele mais 2 vezes. Tocava. Não me retornou também. E acredito eu também que ele não sabia. Porque também não estava presente. Liguei para os companheiros. A gente vai ser entregue às casas. Vamos procurar participar. Mesmo sem convite. Vamos colocar a cara nossa lavada lá. E vamos participar. Porque eu acho que o prefeito foi egoísta. Eu acho que ele... eu não entendi esse ato que ele fez. De não comunicar a Câmara. De fazer a entrega a portas fechadas do jeito que ele fez, escondido de todo mundo, para depois hoje ir na rádio e falar, sabe, eu não entendi esse ato dele, por que ele fez isso, por que não comunicou a Câmara, por que não comunicou o parceiro dele, que é o vice-prefeito, e fez tudo às escondidas, tudo, e nós fomos lá, ia ser lá em cima a entrega, no fim com o tempo de chuva mudaram para a prefeitura, ia ser na parte de baixo da prefeitura. Quando ele chegou com o carro e viu a gente, ele mandou todo mundo subir para o gabinete. Eles subiram e nós subimos também. Sou vereadora, sou fiscalizadora, eu vou participar, independente de convite. Eu quero saber o que está acontecendo. Não é para fazer propaganda, ou no fim até acabamos tirando foto e publicando isso daí, essa matéria. Eu publiquei essa matéria no Face, porque não achei correto. Nós políticos vivemos de publicidade. Queremos estar junto, queremos participar, queremos ajudar. Só que dessa forma que está sendo feita não está dando. Sabe, uma forma egoísta, mesquinha, só para ele, do jeito que foi feito. Subimos no gabinete, porque assim, toda vez que tem alguma entrega, chega alguma verba, alguma coisa que a gente... eles avisam um ou outro vereador que está sempre presente lá. O resto dos vereadores não avisa, porque é um ou outro que está sempre na foto junto com eles. Só que para a Câmara não vem o convite. Então, eu queria deixar um recado para o senhor prefeito, que o senhor prefeito, o senhor não depende só de 1 ou 2 vereadores, o senhor depende da Câmara Municipal, dos 9 vereadores, ou da maioria. Então, eu queria que o senhor pensasse um pouco nesses atos, nessas atitudes que estão ocorrendo aí, até porque o Douglas, no meio do povo, conversando com o povo, ali que eles colocavam uma pessoa, uma família para dentro, fechava a porta, assinava, tirava foto e saía. Com a chave e com o documento na mão. E o Douglas, conversando com as pessoas mais próximas da porta, me vira o chefe de gabinete e me fala, é uma obra do executivo. Aqui é uma obra do executivo. Aí o Douglas veio e comentou, ele falou, meio brincando, falou para você. Falei, não, pelo contrário, nem cumprimentar a gente não veio. Nenhum dos 4 vereadores que estava lá. Cumprimentar, dar a mão, sabe? Para mim, um prefeito desse não é político. Não é. Você tem que ser político, você tem que ter jogo de cintura, você tem que ter os vereadores do seu lado, que aqui nós estamos aqui para representar o povo. Nós não estamos aqui para pedir nada para a gente.
Então eu acho que ele devia dar atenção para a gente, os pedidos que a gente faz, colocar os vereadores à parte do que está acontecendo. Para que só para ele? Para que esse individualismo? Então não fiquei contente. Na hora que estava lá mesmo, eu já fiz a matéria no mesmo momento e coloquei no Face. Porque não fiquei satisfeita. Se gostaram, se não gostaram, se criticaram, eu estou aqui para fazer o meu trabalho. E aonde eu for que tiver errado e que eu não tiver contente, eu vou falar. Vou falar, vou denunciar, vou até na promotora de justiça se precisar. E fiscalizo, estou em cima de qualquer obra, de qualquer vereador, de qualquer verba que chegar na cidade, eu estou em cima. Meu trabalho é esse. Se gosto, se não gosto, esse é meu jeito de trabalhar. E vou continuar da mesma forma. Então, eu queria esclarecer isso daí, que é uma atitude que eu não compartilhei, não gostei da atitude do prefeito nessa forma. E deixo meus sentimentos a ele por ter feito dessa maneira e ter deixado os vereadores de fora, que eu tenho certeza que tem vereador aqui que nem ficou sabendo, como o nobre vereador falou que não ficou nem sabendo, ficou sabendo pelos meios de comunicação. E eu peguei no ar, dentro de um salão de cabeleireiro, de uma pessoa da prefeitura que estava lá, e ficamos sabendo às escondidas. Não entendi por que esse ato e por que dessa forma. Não contente, no outro dia, fui lá nas casinhas para saber como que estava. População, se tinha gostado. Conversei com várias famílias. Todo mundo contente, lógico. Quem não quer ganhar uma casa? Quem não quer sair de um aluguel? Quem não quer sair de um barraco caindo? Quem não quer sair de uma casa que não tem nem teto no banheiro para tomar banho? Qualquer um. Mas se vocês verem, senhores, as condições da casa, sem forro, sem piso, uma casa tudo no gelado, cheio de criança, sabe? Eu acho que ficou contente, é dado, é de graça, não vão pagar nada, mas pelo menos o mínimo necessário. Um piso, um forrinho, para não entrar bicho, para não picar as crianças que estão ali. Me entra um escorpião por cima e me mata uma criança ali, pronto. E andando na parte de cima, me chamaram. Mara, as casas estão com vazamento. Fui ver. Entrei na casa, entrei no banheiro alagado. Fui do outro lado, vazando. Fui na outra casa, a parede toda molhada. Até tinha um funcionário da Saidoco lá no local. E me disse, eu não posso mexer só do registro para fora. Não inconformada de novo, no mesmo momento eu tirei foto e coloquei no Face. As casas estão com vazamento. Como passou várias empresas, e faz tempo que essas casas estão paradas, acho que os registros ficaram fechados. E foram fazendo a obra. Quando entregaram, cadê o engenheiro da prefeitura para vistoriar essa obra? Foram. Quando abriram o registro, começou a vazar água, inundar a casa, molhar a parede, umidade. Quem quer chegar numa casa, ganhar uma casa lá, e abrir um registro lá e ver sua parede toda molhada? Uma casinha que eles estão tão felizes, que está todo mundo falando que eles estão felizes, que eles estão, né? Com aquele vazamento, tudo na casa. Quem que está feliz? A moça estava chorando, que estava vazando o banheiro dela e ela não tinha dinheiro, um saco de cimento para comprar, para arrumar ali. E na mesma hora coloquei no Face. E fiquei sabendo que foi arrumado. A prefeitura foi lá e arrumou. Será que daqui em diante vai ter que ser dessa forma? Será que vamos ter que vistoriar a obra e colocar para todo mundo ver o que está acontecendo? Será que vai ter que ser feito desse jeito? Eu queria que o prefeito tivesse um mínimo de consideração, porque depende da Câmara, porque os projetos vêm aqui para ser aprovado. E as coisas não é feita do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Aqui existem poderes. Ele tem o dele lá e a gente tem o nosso aqui. Então eu acho que tinha que ser compartilhado. Tinha que ser. Estamos trabalhando, faz 2 anos passados aí que estamos trabalhando junto com o prefeito, ajudando, esperando as obras que estão demorando. Sabe? Às vezes até fizemos algumas vista grossa em cima, esperando, porque vai fazer. Aguenta mais um pouquinho, e aguentamos. E agora um descaso desse com os vereadores, eu não me conformo. Eu fiquei inconformada. Rogério Antônio Ferreira. Uma palavra, senhor presidente. Boa noite, senhores pares, público presente, público que nos assiste. A questão das casinhas também, eu acho que ficou um fato evidente, notório hoje aqui. E eu também gostaria de deixar dentro da minha ótica o meu entendimento a respeito.
Eu vejo assim de maneira simples. Executivo e legislativo trabalham em duas vias. E a harmonia é o que eu entendo que deva ser prevalecido. Entendo também, nessa minha ótica, nessa minha linha de raciocínio, que o executivo, a própria palavra diz, executa obras, e o legislativo, que compete a nós, é a fiscalização. Eu acho que quanto a isso não existe dúvida a respeito dessa situação. Pois bem, a questão da casa, do vazamento, não compartilho dessa situação, desse fato ocorrido. Também a gente conhece várias, pelo menos eu tenho conhecimento, de várias obras não públicas, mas privadas, que às vezes antes de ser entregue, por um motivo hidráulico ou outro, isso acaba acontecendo. Seja por, enfim, por N motivos isso acaba acontecendo. Nós temos uma obra, felizmente hoje, infelizmente pelo tempo ocorrido, essa parte hidráulica ficou lá. Então, uma obra que começou há 6 anos, ela, na verdade, ela não é uma obra nova. É uma obra já antiga, na minha concepção. E no entendimento disso, é claro que tanto eu, se fosse eu o beneficiado, e quem recebeu as casas, é claro que queria sem vazamento, até com outros benefícios a mais dentro da casa, mais ampliada e por aí vai. Não só essa questão de ter o vazamento ou outros, entre aspas, defeitos. Mas a questão da entrega no gabinete, eu até entendo da seguinte forma. Dias atrás da entrega da casa, lá na Vila Santo Antônio, na Rua Coríntias, próximo ao barracão da Associação de Moradores da Vila Santo Antônio Corade, que está em término de construção. Fui procurado em minha residência, em torno de umas 9 horas, 9h30. E isso os moradores que estão nos assistindo pela internet, os vizinhos lá da Rua Mucumbu, são testemunhas do que eu estou dizendo. Uma família desesperada com uma chuva, temendo uma segunda chuva, o banheiro caindo, a gente olhando, não sou engenheiro, mas a gente via que as condições da casa da pessoa eram precárias, tanto é que a população se mobilizou, onde deixar essas pessoas. O tempo fechando, conseguimos ali, através do presidente, até vou deixar meus parabéns aqui, senhorita presidente, ao presidente da Vila Santo Antônio, senhor João Vedrameto, que de imediato, sabendo das situações das pessoas, liberou a chave para que elas pudessem passar a noite na iminência de sua casa cair. E essa família que passou por essa situação, ela foi contemplada com uma casa. E, acompanhando isso e outras pessoas, a gente percebeu que também tinha outras residências nessas mesmas condições precárias. Por um lado, eu até entendo essa entrega rápida das casas, até para prevenir um mal maior. Porque, na verdade, como foi dito, essas casas poderiam ter sido entregues lá atrás. Mas, devido a essas circunstâncias, dessas pessoas, dessas famílias, essas casas, nessas condições, acredito eu que foi feito dessa forma, por esse motivo, prevendo um mal maior.
prevendo um acidente, prevendo alguma família ter que estar dormindo e seu teto desabar em cima da sua cabeça. Então eu acho que quem esteve ali na Santo Antônio, participou, conhece a residência, acompanhou as pessoas que entregam, sabe do que eu estou falando. Então, eu gostaria só de deixar esse registro e até conversando com o chefe de gabinete os dias antes da entrega, ele me atentava a isso: olha, nós estamos pensando de forma rápida entregar essas residências, as chaves para essas pessoas, para que elas possam ter uma residência segura, onde o teto não vai cair. Infelizmente, nessa busca do acerto, nessa busca de amenizar um mal maior nas residências, pelo que eu entendi, eu acho que até foi comunicado aos nobres pares que tiveram ali, sabem dessa situação, e entendo eu que o lado humano falou mais alto do senhor prefeito, e onde foi que ele entregou essas casas de forma antecipada. E justificando também o projeto de hoje, de ter vindo a votação hoje aqui, porque não ter assinado antes e a casa ter sido entregue depois. Acredito eu, tirando por base pelo menos uma residência que eu tive, conhecimento de mais outras duas, eu acho que, se não foi legal, mas eu entendo, do meu ponto de vista, foi moral. Então eu gostaria de encerrar, desejar uma boa noite aos nobres pares, ao público presente, e agradecer ao nobre presidente pelo espaço. Obrigado. Rogério Augusto Barbosa do Amaral. Com a palavra. Bem, senhores vereadores, público presente, excelentíssima senhora presidenta, hoje já foi discursado e debatido de tudo, obras, falta de reconhecimento, piriri e parará. Mas eu quero hoje aqui destacar que a administração, ela tem que pensar um pouco nos nossos motoristas de ambulância. Hoje temos aqui vários motoristas para ouvir o que temos a dizer, e na esperança de que um dia alguém que os represente faça a devida justiça. Os nossos motoristas de ambulância hoje, eles são registrados como motorista 1, 2 e 3. Dentro dessa formalidade, se fosse analisar e considerar, o que eles deveriam fazer como motorista 1, 2 e 3 é simplesmente conduzir um veículo. Nada mais. Essa seria a obrigação de um motorista de ambulância, pois o próprio nome diz motorista. Mas eles fazem muito mais do que isso. E tenho certeza que fazem isso é por amor ao próximo, é por amor ao ser humano. Eles exercem uma função na qual eles não recebem, que é de socorrista. E para não ficar só na palavra, eu selecionei aí um vídeo na internet para que os senhores tomem conhecimento verdadeiramente do que esses homens que trabalham na ambulância enfrentam no seu dia a dia. Então, gostaria que o Juninho rodasse o vídeo, só para a gente ter uma noção do trabalho deles. Então é visível, né, que nós temos ali funcionários públicos, hoje aí motorista 1, 2 e 3, prestando um serviço de socorro. Então acho que não seria injusto e seria justo que a administração fizesse uma reestruturação e incluíssem esses profissionais
como motorista socorrista, pois eles exercem essa função. Se eles quiserem procurar o Ministério Público, do Ministério do Trabalho, eles têm direitos adquiridos, porque eles exercem uma função no qual não recebem. Então, isso vai depender deles. Se fosse eu, já havia procurado há muito tempo, porque é um direito. Mas, no mesmo formato que nós discutimos aqui, a questão de obras mal feitas, e que nós temos os responsáveis, que no caso são os gestores de obras, os engenheiros que fiscalizam as obras, esses senhores também, os motoristas de ambulância e todos os funcionários públicos, também têm um representante, que é o presidente do sindicato. O presidente do sindicato ele tem a obrigação em defender os direitos deles. E acredito eu que ele já até tem conhecimento do que está acontecendo. E se tem alguém aqui que tem mais força, até mesmo do que nós, vereadores, é ele, o presidente do sindicato. Então, ilustríssima senhora presidenta, eu convido, e também os senhores vereadores, para que junto comigo, numa próxima sessão, encaminhe e assine um requerimento pedindo informações ao Poder Executivo sobre o fato, sobre o caso. E até mesmo pedindo explicações da não inclusão desses motoristas na reestruturação de cargos e salários, porque vários se passaram por esta casa, de médicos, da educação, e eles sempre ficaram de lado. Então eu acho que, tudo bem, resolvemos um problema, resolvemos outro, mas agora está na hora de reconhecer o trabalho dos motoristas de ambulância. Então eu convido novamente que os senhores venham assinar junto comigo um requerimento e até mesmo um ofício ou uma convocação, ou sei lá o que é cabível aí, para que venham, principalmente, o presidente do sindicato a esclarecer melhor essa situação. Porque eu tenho certeza que ele tem conhecimento de causa e ele tem muito a nos explicar e até mover uma ação contra a administração para que dê o direito a quem realmente tem o direito. Esses senhores trabalhando aí há anos já nessa profissão, prestando um serviço no qual não faz parte do seu compromisso, ele só perde. E se ele for enquadrado como funcionário da saúde, ele vai ter os seus direitos, que é da categoria. Isso vem favorecê-los numa futura aposentadoria. Todo mundo trabalha, não é só visando o salário que você ganha, mas você visa também uma velhice com dignidade, uma aposentadoria com dignidade. E eu não acho justo ficar enrolando eles, até o ponto de chegar à aposentadoria deles e eles não terem o seu direito amparado. Então é isso que eu queria dizer. Poderia aqui explanar mais sobre obras públicas e outros assuntos, mas hoje eu dedico a minha explicação pessoal em consideração a esses senhores que estão aqui presentes. Do mais, eu agradeço ao público presente, aos funcionários da casa, os senhores vereadores e aos internautas também que estão nos assistindo. Desejo aí uma boa noite a todos e aguardo até a próxima sessão para dar continuidade nesse assunto. Muito obrigado, senhora presidente. Ao seu Antônio Mazieiro, com a palavra. Senhora presidente, senhores vereadores, público presente, público que nos acompanha pelo site. Muito foi falado aqui hoje, muito discutido a respeito das casas, a respeito de obras públicas. Obras licitadas a partir do menor preço, que é de lei.
mas eu queria deixar aqui um apelo à administração, que no próximo núcleo, no qual a terra já foi adquirida e que se pretende construir, que seja contratada mão de obra do município, que seja feita uma obra administrada pelo município. Eu tenho certeza que essas casas que foram entregues essa semana, que se arrastou por 6 ou 7 anos o processo de construção dela, se fosse construída dessa maneira, em 1 ano, ela já teria sido entregue. Com certeza. E fora que vai proporcionar emprego para muita gente da cidade, que estão entrando em um ano difícil, um ano que o governo federal está travando a economia. Então é muito importante que o administrador, ele vise o emprego para as pessoas da cidade. E a oportunidade é administrar uma obra pública através da própria prefeitura. Não precisa terceirizar, correr o risco de pegar um preço menor e cair na mão de uma empresa que depois acontece o que aconteceu aí com essas casas. O prefeito atual teve que trabalhar 2 anos para conseguir tirar a empresa que lá tinha ganho aquela licitação, para poder pôr outra para terminar as casas. Então, por que cair no mesmo erro outra vez? Por isso que eu deixo aqui o meu apelo à administração, que faça uma experiência e que administre uma obra com pessoas do município, através da administração direta da prefeitura municipal. Que nós temos muita gente competente aqui na cidade para administrar e para trabalhar também. Que seja aproveitada essa mão de obra daqui. Agora, quanto às casas que foram entregues, com certeza todo mundo que recebe uma casa fica muito feliz. E eu quero parabenizar essas pessoas por ter conseguido essa moradia. E quero desejar também que muitas outras consigam, porque tem muito mais gente precisando de casas também. E a maneira de agilizar é o que eu acabei de falar agora. É procurar administrar de maneira direta do município. Quero aqui aproveitar a oportunidade para parabenizar, para homenagear os motoristas de ambulância, esses profissionais que prestam um serviço além, como explanou o vereador Rogério Amaral, que no momento que a gente precisa, que a gente mais vê e reconhece o trabalho feito por eles. E quero dizer, vereador, parabéns pela sua explanação e conte com o meu apoio. Quero agradecer a todos, uma boa noite, é o que eu tinha a dizer. Douglas Pedroso. Com a palavra. Senhora Presidenta, nobres pares, público presente, o público internauta nos acompanhando, boa noite a todos. E na minha cabeça, tenho algumas ideias que eu preciso falar, mas não vai ser possível falar tudo de uma maneira muito bem explicada devido ao tempo. Mas não posso deixar de diferenciar 2 atitudes. Uma é a responsabilidade e o outro é o conviver bem. E dentro desse conviver bem existe a brincadeira também. Quando as pessoas chegam numa Santa Casa e o médico não está presente, o que cresce em mim é a responsabilidade. Por isso que às vezes eu sinto falta e tenho algumas atitudes em querer um médico. Quando tem alguém que está acidentado no meio da rua e eu pego um telefone, eu também sou movido pela responsabilidade de um outro ser humano que está precisando de ajuda de alguém
que no momento tem condições melhores, no caso sou eu ou qualquer pessoa. E a responsabilidade eu compartilho também com esses motoristas, que alguns deles já nós compartilhamos ocorrências de pessoas que são acidentadas e eles, com a responsabilidade, eles vêm aonde a pessoa estiver acidentada, aonde a pessoa precisar de um socorro, eles vão, sendo motoristas. Parabéns, Amaral. Eles fazem além do que eles são pagos. Eles fazem além do que seria responsabilidade. No entanto, o sentimento de responsabilidade deles e as atitudes responsáveis são além do que a responsabilidade que é cobrada. Eles são mais responsáveis do que alguém possa cobrar deles. Então eles merecem, sim, uma atenção muito especial, e nisso eu concordo com o Amaral. Agora, no que diga no bem viver, na boa convivência, existe a brincadeira, sim. Temos que brincar, temos que nos descontrair, as pessoas me conhecem e eu tenho muitos elementos para brincar. E muitos elementos para brincarmos juntos. Isso torna a vida mais leve, a vida muito mais gostosa, a convivência muito mais sadia e tudo mais. Mas, no entanto, há momentos que as pessoas confundem o brincar com a responsabilidade. Não se deve brincar com aquilo que se tem que ter responsabilidade. Se tem uma pessoa convalescendo, ali não é o momento de ficar brincando. Primeiro socorra. Quando a pessoa estiver em condições, aí brinca. Quando uma pessoa está lá numa entrega de casa, não é, acho que o elemento para se brincar, ele não foi feliz. Foi se falado numa brincadeira, como a presidenta deixou claro aqui, falou-se que essa é uma obra do executivo. Se pegou um elemento errado para se brincar numa hora errada. As pessoas estavam lá e nós estávamos lá movidos pela responsabilidade de, dia após dia, ser alimentado através das reclamações, dos pedidos de visita às casas, as pessoas com a casa caindo, é chão úmido, é móvel estufado por causa da umidade, é parede desabando, é telhado, é falta de condições. Isso nos são cobrados algumas providências. No entanto, as pessoas nos responsabilizam para que se seja tomada uma atitude. E movido por essa responsabilidade, é que nós tivemos, sendo numa tribuna, sendo numa sessão ou no dia a dia, nós tomamos as atitudes cabíveis e possíveis para que se melhorasse. Nós todos trabalhamos para que se fosse revertida essa situação. Passaram-se aqui alguns pedidos de ajuda para que se melhore a situação daquela casa. Nós estivemos juntos. Eu, particularmente, eu acho errado aprovar um dinheiro adicional para uma obra que já foi paga, para alguma coisa que já está fechada, alguma coisa que já está certo. No entanto, a minha responsabilidade em ver aquelas famílias me faz engolir essa minha opinião e mesmo assim aprovar um dinheiro adicional para que se conserte as casas. Foi por responsabilidade. Veio um pedido, nós aprovamos, então foi uma atitude responsável. Nós não estávamos lá para brincar. E com essa responsabilidade toda, nós naturalmente, logicamente, nós tínhamos que estar lá
na entrega. Nós tínhamos que ver aonde que ia chegar essa sequência de pequenas responsabilidades, aonde que ia chegar essa sequência de reclamações. Nós tínhamos que estar lá. E estivemos. Quem pôde, esteve sim. Né? Inclusive o Amaral não tinha condições de subir lá porque foi no piso superior. E sabemos que a Prefeitura Municipal, para subir no piso superior, é só através de uma escada. Não tem elevador. Mas quem pôde estar lá, estava. Nós estávamos e acompanhamos. Foi nesse sentido de responsabilidade para com as famílias. Nós não estávamos lá com o intuito de sei lá o quê. E também não estávamos lá para brincar. Nós estávamos felizes, sim, mas não brincando. Aí quando vem alguma brincadeirinha nesse sentido, pondo em dúvida o nosso compromisso, eu também respondi, num tom talvez áspero, para o tipo de brincadeira, que tinha também o nosso valor na entrega dessas casas. Tinha também o nosso impulso com o nosso sim, com os nossos sims, para que aquelas casas estarem sendo entregues. Estávamos felizes, as famílias felizes. Mas a responsabilidade ainda não acabou. O nosso sentimento de responsabilidade, de compromisso por aquilo que a gente tem que fazer, que nós temos que fazer, não acabou. Continua. Fomos visitar as casas. A gente fica indignado. Com essa responsabilidade, a gente chega lá e vê uma casa que tem alguma coisa. Aí se passaram várias firmas. Tudo é muito bem explicado. Tudo tem a sua devida explicação. Mas não é porque tudo tem a sua explicação é que nós devemos aceitar. Se a caída d'água está indo para o lugar errado, temos que nos questionar, temos que ver. Se o vazamento, se o cano está tendo algum vazamento, temos que questionar, a responsabilidade não acabou. Isso é o que eu tinha que falar a respeito das casas. Eu fui visitar as casas, as famílias estão contentes sim, mas as pessoas não têm falta de inteligência. Elas sabem o que está errado. A mulher que pega um rodinho sabe para onde que a água deve cair. A hora que se abre uma torneira, sabe que por onde se deve sair a água só. Tá? Não devemos confundir uma coisa com outra. E ao senhor prefeito e às pessoas correlatas ao prefeito, eu quero dizer que em todos os momentos eu cobro dos meus pares, conversamos a respeito dessa harmonia. Nós, todos, de uma certa forma, estamos nos empenhando na harmonia dos três poderes. O nosso sentimento humano de revolta, ele vem no momento em que nós não sentimos esse mesmo empenho. Tá? Eu acredito nisso. Mas, devido a essa responsabilidade que nós temos com cada cidadão, nós, conjuntos, eu digo, nós falamos o que falamos no sentido de poder continuar a conviver. Nós temos que continuar a conviver em harmonia. E para que se tenha harmonia, é bom que se tenha o respeito. Tá? Sabemos todos que foi uma situação corrida. Entendo que as coisas às vezes são atropeladas, né? Mas a Câmara Municipal tem um telefone. Aqui os funcionários têm o celular de todo mundo.
Então, eu acho que um simples uso de uma tecnologia poderia ter deixado, apesar de toda a precariedade da situação, ter demonstrado um respeito, tá? Um respeito é importante para que se tenha harmonia também. Era isso que eu tinha para falar a respeito das leis que foram faladas, mas o que me traz a essa tribuna eu quero deixar o meu agradecimento, os meus parabéns, a minha satisfação ao padre José Carlos, o pároco do Paróquia do Divino Espírito Santo, que levou para a cidade de Aparecida cerca de 250 homens. Dos 700, 800, 600 que tem a prática semanal da reza do terço aqui em Dois Córregos. Eu acho que isso daí merece os nossos elogios, merece o nosso reconhecimento, merece a nossa atenção, porque nós somos seres humanos, somos dotados de espírito. Nós temos que acreditar em alguma coisa, nós temos a nossa fé. Respeitadas as diversas formas de se manifestar a fé, temos o terço. E o padre José, aqui na Paróquia do Divino Espírito Santo, teve uma ideia genial. A comunidade do Divino Espírito Santo, a comunidade católica, também tem correspondido a essa iniciativa. E o resultado foi que, no Brasil inteiro e pelo mundo afora, Dois Córregos é conhecido de uma forma muito bonita. Homens, trabalhadores, pessoas de todos os níveis se reúnem para rezar, se reúnem para trabalhar coisas do Espírito. E nessa excursão, que foram cerca de 250 homens aqui de Dois Córregos, 4 ônibus, vários carros, foi lá na cidade de Aparecida, encontrou 43 mil homens rezando. E teve um momento, segundo as informações, que tiveram pessoas que tiveram que ficar para fora. Olha só que maravilha. Quando a nossa capacidade humana não é o suficiente, nós temos que recorrer a algo superior. E a reza é um instrumento muito importante. Então, por isso, os meus parabéns ao Padre José, ao Turino, ao Roberto, ao Ferro lá, a toda a comunidade católica que teve essa iniciativa de organizar essa excursão para Aparecida. E assim eu termino a minha explicação pessoal. Obrigado à presença de todos, obrigado aos internautas, aos nobres pares, senhora presidente, boa noite e obrigado. Edson Rinaldo Espírito. Eu queria dar os parabéns ao Douglas pelas belas palavras. Quero parabenizar o Amaral por ter tomado frente novamente desse projeto dos motoristas. Não é de hoje que eles estão atrás de um mínimo de dignidade e, na verdade, de nada mais do que eles merecem. Nada mais. O trabalho é feito com coração, é feito com vontade. Sou prova viva disso. Estou com um irmão com problema de saúde e ontem precisei de uma ambulância 2 horas da manhã. Não deu 2 minutos, a ambulância estava lá na casa do meu irmão. Então, eu quero parabenizar vocês. Conte comigo. O que precisar, Amaral, faça o requerimento. O que precisar, o que eu tiver que assinar, o que eu tiver que pedir, o que eu tiver que lutar por vocês, pode contar comigo que eu vou fazer. Eu queria que o prefeito olhasse de uma outra maneira para vocês. Que colocasse uma motorista socorrista, quem não tem curso fizesse o curso, adaptasse, deixasse vocês... não da mesma forma de motorista 1, 2 e 3, mas que deixasse vocês numa especialidade separada. Tenho certeza que se isso daí dependesse da gente, já tinha feito muito tempo. Há muito tempo. Também quero dizer que os nobres pares falaram que a entrega das casas
foi rápida, que vocês entendem. Eu não entendo, porque o protocolo aqui na Câmara chegou quinta-feira, 1h da tarde. Possível que de quinta-feira, 1h da tarde, até sexta-feira, às 4h, não podia ter avisado que ia ser entregue às casas. Eu não aceito. Eu acho que tem que ter consideração com nós vereadores. 11 horas chegou o projeto aqui. Então, eu acho que tem que ter consideração. Eu quero falar também que, a partir do dia 2/3, agora, começam os novos funcionários da Câmara. Foi feito um concurso no final do ano, no mandato do vereador, do presidente José Luiz Zangaletti, por uma determinação judicial. Tivemos que abrir um concurso e contratar 4 funcionários. Então, eu quero dizer o nome deles. Um só é daqui de Dois Córregos, para ver a credibilidade do concurso que foi feito aqui, e os outros 3 são de fora. Então, é Renan Peron Seiva, zelador, é daqui de Dois Córregos. Vanessa Botura de Mello, oficial legislativo 2, é de Mineiros do Tietê. Bruna Cristina Marques da Silva, oficial de finanças e orçamento, de Bocaina. E Davi Christian Mello é assessor jurídico, ele é de Bauru. Então, a partir do dia 2/3, 8h da manhã, muda o novo horário da Câmara. A Câmara é aberta das 8 às 5, sem fechar para almoço. Qualquer cidadão que precisar de alguma coisa, protocolar, procurar, das 8 às 5. Então, vai estar aberto. Eu até esperei para mudar esse horário pelos novos funcionários, para a gente fazer um rodízio desses novos funcionários. Já era um pedido antigo do nosso vereador, que pedia já que essa Câmara ficasse aberta mais tempo, até pelo motivo dele, da acessibilidade de ir e voltar, e ele tinha disponibilidade na hora do almoço. Então, das 8 às 5, a Câmara, a partir do dia 2/3. Quando a semana passada, quando essas pessoas que passaram no concurso foram chamadas para vir manifestar o interesse pela vaga, eu liguei para eles, reuni os funcionários da Câmara e que está presente para conhecer cada um deles. Então, eu conheci cada um deles que manifestou interesse, conversei sobre o concurso, sobre onde trabalha, sobre no que é formado. Então, eu garanto que vocês vão gostar como eu gostei deles. São pessoas simpáticas, pessoas que eu pude sentir que são pessoas direitas, honestas, e que está aí para atender os vereadores e a população. Nada mais havendo, agradeço a presença dos nobres vereadores, do público presente, dos internautas, e declaro encerrada a sessão ordinária.